Atos capítulo 12. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los. E mandou matar Tiago, irmão de João, por execução a fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro, durante festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere, determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada. Herodes tinha a intenção de prendê-lo em julgamento público, logo após a Páscoa. Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a sua roupa e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu o mesmo, sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles. E passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. E de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou. Amém? Irmão, essa passagem, eu creio que é a 4ª vez que eu vou pregar ela aqui. A Bíblia tem muitas passagens que a gente gosta, a gente fala com a gente, que traz algo diferente para nós. E para mim essa passagem é uma delas. Eu leio isso aqui, eu arrepio. Eu vou falar a linguagem de hoje, eu piro. Eu piro quando eu leio isso. Isso aqui para mim é tremendo, é poderoso e é maravilhoso. Vocês compreenderam o que aconteceu? Herodes mandou prender os apóstolos. Prendeu Tiago primeiro e infelizmente mandou matar. Acontece, faz parte da vida a morte. Tiago era o dia dele ali. Acabou ali o ministério de Tiago. Morreu. Ele gostou, o povo gostou. Gostaram de ver. Aqui diz aqui no primeiro, ele prendeu com o objetivo de maltratá-los. Existia um objetivo na prisão, na cadeia. Era maltratar os apóstolos, fazer mal para eles. Muitas pessoas que nós estamos orando hoje, mais cedo eu vim orar aqui. E quando eu estava orando, o Senhor já me falava sobre essa passagem de novo. E dizendo que muitas pessoas que estão presas, que ali estão os nomes que nós estamos orando, estão presas pelo simples fato de serem maltratadas pelo diabo. A prisão é para maltratar. E se possível, assim como foi aqui, matar. Matou Tiago, infelizmente. Então as pessoas não estão apenas no pecado e alheias a Deus, estão presas e sendo maltratadas. Seu irmão, às vezes seu filho, às vezes seu pai, seu vizinho. Tem muita gente assim.
Por isso eu falei, põe ali. Cabe muito nome lá. E diz que ele, matando Tiago, o povo, né, digamos assim, né, as trevas, vamos colocar trevas, gostaram. Maltratou, matou, gostaram. Mandou prender Pedro também. Vamos fazer a mesma coisa com esse. Porque é o seguinte, quando alguém da família morre, aqueles espíritos vão para outro. Saiba disso. Espíritos familiares trabalham assim, trabalham em cima de alguém, maltrata, né? E mata. Quando morre aquele, eles vão para outro da família, procurar alguém com brecha, para grudar e fazer o mesmo. Vamos prender Pedro também, fazer a mesma coisa com ele. Prender o Pedro, está falando aqui. Só que no versículo 5 diz que a igreja orava por ele, fervorosamente, intercedia por Pedro. Pedro estava preso, sendo maltratado e ia morrer. Mas levantou-se pessoas, a igreja se levantou para orar, amigos de Pedro. Eu sempre falo isso, nós precisamos ter amigos que são amigos de Deus. Porque os seus amigos que são amigos de Deus vão fazer assim, como fizeram com Pedro. Vão orar fervorosamente, mesmo que você esteja numa cadeia. Entenda isso. Nós devemos ser amigos dessas pessoas, nós temos que orar fervorosamente. Aqui diz que era fervorosamente e sem parar. Eles oraram muito mesmo. Era vigílias de oração por Pedro. Não fala quantos dias, mas foram muitos. Porque aconteceu essa parada do anjo aqui no dia antes, era de noite já era de madrugada. No outro dia, Pedro já ia ser julgado. Ou seja, é o último dia, o último momento. Mas a igreja não parou, você percebeu? Pedro foi preso por vários dias até o dia do julgamento. E a igreja orando, não parou de orar, não parou de orar. E já era madrugada do dia anterior e a igreja estava orando ainda. Por que eles não já é amanhã, não deu, acho que é vontade de Deus mesmo. Já é amanhã, Deus não ouviu a gente. Acho que Deus quer que Pedro morra, assim como Tiago também morreu. Por que eles não pensaram isso? Já que Tiago também era apóstolo. Era um dos preferidos de Jesus que andava, Pedro, Tiago e João. Era tão querido quanto Pedro. Morreu, mas por que eles, se Tiago morreu, então creio que já é amanhã, já oramos, já colocamos na presença. Amanhã já é o dia de Pedro também, deve ser vontade de Deus. Chegou o tempo de Pedro. A Bíblia diz aqui, você leu comigo. Eles estavam orando fervorosamente, mesmo até o último instante. Será que isso fala alguma coisa para você? Isso pode ser falado em relação aos nomes aqui. Mas isso é em tudo, irmão. Ore sem cessar. Sem parar. Não desista, não importa. E aí vem as partes que eu fico assim, cara, isso aqui é maravilhoso demais. A Bíblia diz no 7 aqui, ó. Pedro estava lá, já estava dormindo, já estava acostumado já. Tinha simplesmente 16 soldados guardando ele. Fora as correntes, fora os portões. 16 soldados. Rapaz, mas colocou muita gente lá, hein? 16 para guardar um prisioneiro só. Mais as correntes, os cadeados e mais o portão de ferro. O que é isso para Deus? Nada. Tira o anjo. Coloca só as correntes, 16 soldados, portões de ferro, guarnições. É impossível fugir, sim ou não? Sim ou não? É impossível? Responde. Então nós estamos deparando com a causa impossível, não é? Colocar esse exemplo de Pedro aqui. É uma causa impossível, irmão. Sem Deus. Mas quando tem Deus, o anjo de Deus, você vê, um anjo, um só. Um anjo de Deus, irmão, é um só.
olha o que esse anjo fez. No 7 diz, por que o anjo foi enviado? Você tem uma noção por que o anjo foi enviado? Porque a igreja estava orando. Por causa da igreja orando, irmão. O que a gente leu a semana passada? Você insistindo com Deus, orando, insistindo, Deus vai dar ordem ao seu anjo. Vai lá e faz algo. Faz justiça para esse povo. Livra Pedro da prisão. Veio um anjo, um só. No 7 diz, subitamente surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. A prisão é trevas, é escuro. Muitas pessoas que estão aprisionadas, nós oramos, sabe aquela hora que eu orei para quebrar correntes? Quem prestou atenção nisso? Por que eu fiz isso? Porque o Senhor mais cedo me disse que faria isso. Que iria quebrar as correntes. Por que as pessoas estão longe de Deus, presas nos pecados? Prisão, correntes. Então a nossa intercessão aqui por essas almas, também chegou o dia de quebrar estas correntes. E não só nesses nomes, mas na sua vida também. Pode esperar, você vai ver mudança. Você vai ver mudança. Corrente, se era corrente, se era espiritual, se te embaraçava, te prendia, foi quebrado. Foi quebrado. Então a pessoa na prisão está na treva, está em trevas. Quando o anjo de Deus chega, a luz brilha. Vem a solução divina. Com luz. Ilumina a pessoa. Muitas vezes nós estamos orando aqui, a pessoa está com o coração fechado, a mente aprisionada, nem lembra de Deus. Mas quando Deus dá ordem ao seu anjo, dá ordem à resposta, a luz de Deus pode brilhar na pessoa, pode iluminar o coração, pode iluminar a mente, mudando a maneira de pensar, de agir. Isso é o milagre do Senhor. E aí o anjo começa a falar com Pedro, dando direção para Pedro. Presta atenção. A pessoa às vezes está longe de Deus, amarrada, presa, morta espiritualmente, porque está sem direção. Nós oramos aqui, pedimos intervenção de Deus, e Deus manda o anjo lá visitar essas pessoas. O anjo vem, brilha, estava escuro, trevas total, vem a luz de Deus, vem brilhar sobre essas pessoas. E começa a partir de então a dar direção para ela. Presta atenção no que Deus está falando. A direção começa a vir de Deus. Assim como o anjo fez aqui com Pedro. Pedro, pega agora a sua roupa, põe, ele pôs. Vem comigo, vem para este lado. Vem por aqui. Mas Pedro, eu estou preso. De repente ele olha, a cadeia já caiu. A Bíblia me diz que o poder é tão incrível que o anjo não quebrou igual o Hércules. Quebrou, cortou com espada. Não, caiu. Não é nada, caiu. Não quebrou, caiu. O anjo nem tinha que fazer nada, só caiu no chão. Vem comigo, Pedro, agora é comigo. Mas põe sua capa, põe sua sandália e bora. Aí vai Pedro. Tinha 2 soldados lá, irmão. Tinha 2 vigilantes lá, ó. Não viram nada. Pedro passou por eles e eles não viram. O inimigo é cegado, irmão, quando Deus está agindo. A gente fica aqui lutando com o demônio, barrando capeta. Mano, quando chega o anjo de Deus, acabou. Corrente cai no chão, diabo não vê mais nada. Não enxerga, não sabe nem onde você está, acabou. A guerra é antes, presta atenção. Sabe essa guerra que a gente faz? É antes. Mas quando muda o ambiente, que chega, acabou, já era. Quando a glória manifestou, o capeta está correndo sem olhar para trás. É isso que eu entendo. Existe a guerra? Mas existe a guerra, existe a guerra. Mas é antes. Quando vem a provisão de Deus, quando Deus dá a ordem, meu irmão, é isso aqui, ó. Corrente caiu. Ninguém, os vigilantes lá que estavam lá para não deixar fugir, né? Que existe guardião, demônio também, eu já vi.
Já vi uma pessoa, Deus me deu uma visão de uma pessoa acorrentada no mundo espiritual. Era uma circunstância que ela estava vivendo, que era uma corrente. E mostrou um demônio à frente, que é o guardião daquela prisão, daquelas cadeias. Mesma coisa no mundo espiritual. Mas aqui, não viram nada. Eram 16 guardas. E aqui, se você leu comigo, eles começaram a andar. Não teve mais estar amarrado, não teve mais espada pegando ninguém. Acabou, só passou. Não viram nada. Não sei como é que foi isso. Dormiram em pé. Só se sabe de uma coisa. Foi Deus que fez isso. Como é que Pedro foi explicar isso depois? Não tem explicação. É igual a salvação de algumas pessoas. Não tem explicação. A minha mesmo não tem. Quando eu converti, ninguém acreditou. Como você na igreja? Sabe aquele nó que está na cabeça das pessoas? Eu convertido. Irmão, eu era do heavy metal. Eu era do movimento hardcore. Não tinha nada a ver com igreja. Nada a ver. Todo mundo ficou chocado. Como é que explica isso? Não tem explicação, é Deus. Pronto. É isso aqui. Passaram todos os 16 guardas. Eles não viram nada. Lá na frente eu não li aqui, mas esses guardas, coitados, foram executados, tá? Porque perguntaram, cadê o prisioneiro? Eles só foram ver que o cara não estava lá no outro dia. Pega o prisioneiro lá para a gente julgar. Ele não está aqui. Cadê ele? Não sei. E lá diz que está tudo trancado. Não sabe? Mata esses caras. Ainda tem isso ainda. Seus inimigos serão abatidos. E aí ele continua andando, seguindo quem? O anjo. O anjo de Deus vai com luz. A Bíblia aqui falou que ele brilhou, ele tem luz. Ele tem luz a ser seguida. E direção para Pedro, além de tudo. E o que se coloca diante deles é tirado como nada. Aqui diz que a porta de ferro da prisão se abriu para eles. Do nada. Tinha um portão de ferro. E quando eles foram se aproximando, fez igualzinho a porta do shopping. Você chega perto, ela abre. Tem um sensor de movimento para o anjo. Para Deus tem. E Pedro só indo junto. Ó. Qual foi o esforço de Pedro? Nada. Só ir. Mas quem estava orando? A igreja. Quem liberou o poder? Deus. Viu como é que é? A igreja ora, Deus dá, libera. A ordem vem de cima e quem executa são os anjos de Deus. É assim na sua vida, é assim. Pode ser o impossível que for, não pare de orar, não pare de clamar, não pare. Não vamos parar a igreja. Tem diferença de você orar sozinho e da igreja orar. Nós temos que orar por almas, não tem jeito. É a vontade de Deus, é almas, meu irmão. Você acha que você deve ficar orando por carro? Você já não tem carro? Se você não tiver, Deus vai te dar. Em nome de eu profetizo. Não é nada para Deus ter um carro na sua vida, nada. E eu não vou profetizar moto, não, que para mim moto não é um transporte de gente, não. É carro. Mas você não vai ficar orando por carro, irmão. Você vai orar por almas, por vidas. A igreja estava orando por Pedro. Pedro ia morrer, Pedro estava preso. Eram amigos de Pedro. Vamos terminar? E para terminar aqui, eu já preguei essa palavra 3 vezes aqui. Cada vez Deus fala umas coisas. Hoje é isso. E eu fico feliz, eu gosto disso. No 11. Depois de tudo, né? Depois que tudo, quando já estava tudo livre, o anjo deixou Pedro. Aí Pedro diz aqui no 11. Quando o anjo saiu de perto, ele estava pensando que era uma visão, ele não estava nem acreditando, parecia que não era verdade. Era tão absurdo o que Pedro estava vivendo que ele não sabia se era real, se era uma visão, o que estava acontecendo. Aí o anjo deixou ele, e no 11 diz assim, ó. Foi quando Pedro caiu em si
e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo. Ou seja, agora eu consigo compreender que foi Deus que me livrou. Isso aconteceu comigo e deve ter acontecido com muita gente que, quando é salvo, quando Deus entra com a sua provisão de misericórdia, que tem arrependimento, transformação, nasce de novo, sai das trevas, sai da mão do diabo, sai do império das trevas, como eu. Foi só quando eu saí, quando Deus me tirou, quando eu nasci de novo, quando eu recebi vida, foi só aí que eu percebi. Foi só nessa hora que eu falei: foi Deus que me libertou. Agora eu vejo, agora eu entendo. Agora eu compreendo onde eu estava e sei que foi Deus. É impressionante. É só depois que Deus tira, que Deus arranca, que Deus faz tudo novo, aí que a pessoa cai em si. Às vezes a gente fala do evangelho para as pessoas, ela não entende, ela não consegue ver o que é real, o que não é, ela está perdida, morta mesmo. Só consegue ver quando Deus tira. Então por isso que nós, que estamos vendo o que elas não estão vendo, é nós que temos que orar, é nós que temos que pregar. É nós, irmão. Ele não está vendo, não está entendendo. Só vai entender, só vai ver quando acontecer. Foi assim comigo. Só depois que cai a ficha, você acorda da Matrix, que é libertado das trevas. Se a gente não orar, eles não vão ver. Vão para o inferno sem ver. Vão para o inferno sem saber. Só vai saber lá. Chegar lá vai entender. Aí já é tarde. E vão falar: por que meu irmão não me falou? Por que ele não orou por mim? Por que meu pai, por que meu filho não orou por mim? Por que não insistiu mais? Eu estava cego, eu estava preso. Eu era cativo. Amém? Mas graças a Deus a igreja ora aqui. Assim como orou por Pedro. E com a mesma fé, nós também cremos que esse mesmo Deus que livrou Pedro é o Deus que está agindo nestes nomes. Esses nomes é só para começar. Nós vamos orar sempre por almas. Amém?